Agora vamos falar como é que trata o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, gente, envolve muita polêmica sobre este assunto. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui é o que os estudos científicos mostram, o que os estudos científicos mostram de eficácia e de efeitos adversos sobre o tratamento. Então, o que os estudos mostram? Em boa parte das recomendações das sociedades de tratamento de déficit de atenção e hiperatividade, de pediatria, de psiquiatria, de neurologia, colocam o metilfenidato, que é um tratamento medicamentoso, como primeira escolha no tratamento. É o fármaco que é mais custo acessível e que faz uma boa melhora nos sintomas. A gente tem o que a gente chama de custo-benefício, de efetividade, de a questão de perfil de efeitos adversos, uma marca muito boa com o metilfenidato. Boa parte dos pacientes melhoram bastante com o metilfenidato. Vai variar então dose, enfim, frequência, aí depois isso cabe muito mais ao médico decidir do que eu estou falando aqui para vocês. Mas uma coisa importante, o tratamento ele não é igual para todo paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é super importante a gente estar falando. O tratamento ele vai variar conforme a comorbidade que o paciente tem. A comorbidade que vai definir como é que vai ser o tratamento. Por exemplo, paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno disruptivo, lá, oposição ou conduta. Qual vai ser o tratamento? Metilfenidato, em geral. Se a gente vai ter um transtorno disruptivo muito grave, às vezes sim a gente vai fazer associações de outros fármacos. Risperidona, clonidina, então vai depender de cada caso, mas a primeira escolha ainda é o metilfenidato em dose adequada, que a gente tem que cuidar sempre. Agora, uma criança que tem déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de ansiedade, lembra que eu falei? Primeiro, trata a ansiedade, vê como é que vai estar, porque se a gente der o fármaco direto, talvez piore a ansiedade, depois a gente vai fazer o tratamento com o metilfenidato, por exemplo. Em alguns casos a criança não tolera metilfenidato, a gente tem que fazer outros tratamentos. Então é importante estar atento em relação a isso aí. Criança com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e depressão. Lembra? Primeiro trata a depressão, depois vê e a gente faz o tratamento com o metilfenidato. Criança com transtorno humor bipolar, às vezes a gente não vai conseguir usar o metilfenidato. Se a gente usar o metilfenidato, a criança vai ficar mais agitada ainda. A gente tem que cuidar, primeiro estabilizar o humor lá com as medicações que a gente chama de antipsicóticos, estabilizadores do humor, como lítio, astovalproa, carbamazepina, os antipsicóticos, risperidona, quetiapina, por exemplo, olanzapina. Cada médico vai escolher a sua escolha, vai fazer a sua escolha. Não vou estar dizendo aqui qual é o melhor tratamento, cada colega vai escolher, mas são esses os principais fármacos em geral. Outro antipsicótico também que a gente utiliza na infância, apesar de não aprovado no Brasil, é o aripiprazol para uso em infância e adolescência, mas a gente sabe que tem evidências científicas de que funciona. Então, vai depender da comorbidade, criança com tique. Às vezes o metilfenidato piora o tique da criança, às vezes não piora, mas a gente tem que estar atento, a gente vai preferir daqui a pouco a clonidina, ou vai primeiro tratar o tique com algum fármaco, risperidona, aripiprazol primeiro, depois vai tratar um TDAH. Então vejam só como às vezes não é a primeira escolha para tudo que é caso do metilfenidato, vai variar, a gente tem que estar atento em relação a isso aí, vai depender da comorbidade. E uma coisa importante, a imipramina, que frequentemente é utilizada como primeira escolha, ela não é a primeira escolha, ela é a terceira escolha no tratamento do TDAH. Então a gente não deve iniciar com a imipramina de primeira escolha, porque é um fármaco que também dá um monte de efeito adverso. Dá problemas cardiológicos, pode baixar o limiar para convulsão, então pode dar boca seca, constipar o intestino da criança, então tem que cuidar, não é um fármaco tão tranquilo assim de utilizar. Então a gente tem que estar atento a isso aí. E hoje o metilfenidato é um fármaco que é disponibilizado inclusive no Sistema Único de Saúde. Se a gente fizer um protocolo administrativo lá na Secretaria Municipal de Saúde, esse fármaco vem sem custo. É um direito da criança com TDAH ter acesso ao tratamento de forma gratuita com metilfenidato de liberação imediata, que é o de 10 mg, que dura de 3 a 4 horas em geral. Só é chatinho de fazer o protocolo, mas o médico preenche, a família preenche, leva na Secretaria de Saúde e consegue o fármaco de graça, o tratamento de graça. O adulto também consegue o tratamento de forma gratuita, um direito dessa pessoa. Onde é que entra o papel da terapia, das psicoterapias, que seja? Então, ele vai entrar também como adjuvante no tratamento. Não dá pra gente dizer que é só tratar com medicação e deu. Não, a gente tem que mudar também estilo de vida, a gente tem que também trabalhar com morbidade, principalmente.
Então, a principal comorbidade que a gente vai ver no TDAH é o transtorno desafiador opositor, tá? O transtorno disruptivo, que a gente, em geral, vai fazer o tratamento com treinamento de pais. Então, treinamento de pais e professores, que esse curso vai abordar. Nos próximos módulos vai ter um modo específico, como é que a gente tem que lidar com a criança opositora. Tem que aprender, não adianta só medicar e ficar insistindo na medicação. A criança tem que ter um manejo de contingências diferente, diferenciado. Então, se a criança é ansiosa, também a gente vai fazer terapia, em geral terapia cognitivo-comportamental, depois vocês vão ter um módulo sobre isso, de dicas que vocês podem utilizar para baixar a ansiedade dessa criança, mas principalmente a TCC que vai funcionar mais nessas crianças. É a técnica de psicoterapia que tem mais evidência científica de melhora nos transtornos de ansiedade infantil, nos transtornos depressivos também, que é uma comunidade comum na infância. A TCC infantil é a que tem mais evidência científica. Então, nessa primeira parte assim sobre o tratamento, vocês têm que entender que o tratamento não é igual para todo mundo, vai depender da comorbidade.